Olá, boa tarde, como é que vocês estão? Então, já estamos em ritmo de São João, não é isso, pessoal? A nossa sexta aula de hoje, certo? Vai para os alunos do 7º ano, tá bom? Preciso que vocês peguem a apostila de vocês, certo? E abra lá onde tem teatro renascentrista, certo, pessoal? Então, nós iremos dar continuidade da nossa apostila, certo? Teatro renascentista. O que é esse teatro, professora? Quando foi que ele surgiu? Em que século foi que aconteceu? Então, vamos descobrir agora, pessoal. Foi aquele produzido durante o período do renascentrismo, certo? Que teve início na Itália no século XV. Diferente do teatro medieval, que possuía um caráter mais religioso. O teatro renascentrista apresentou no teatro popular de caráter cômico, certo? E busleco. E na exploração de vários temas. Se desenvolveu em diversos países europeus, como na Itália, Inglaterra, França e Espanha. No entanto, muitos países ainda não apresentavam-se um teatro erudito, certo? E religioso, da influência medieval. Então, o teatro renascentrista, certo? Ele surgiu no período do renascentrismo, certo? Qual século, professora? No século XV. Além disso tudo, eles se desenvolveu em 4 países, certo? Que foi na Inglaterra, Itália, França e Espanha. Além disso tudo, ele teve uma grande evolução e influência medieval. Próximo tema: autores e suas obras. Na Itália, Nicolau foi um dos dramaturgos mais importantes do período, destacando-se com sua comédia, certo? Em 5 atos, publicada-se em Mandaguara. Na Inglaterra, o teatro Elisabeto, certo? Foi desenvolvido junto a faces do renascentrismo italiano. Na Inglaterra, o teatro, certo? Foi desenvolvido junto à face do renascentrismo italiano. As peças, certo? De Shakespeare marcaram-se esse grande período, das quais se destacam Romeu e Julieta, certo? E várias outras peças. Uma dessas peças que também marcou muito foi ela, Os Sonhos de uma Noite de Verão. Não sei se vocês já ouviram, certo? Hoje tem filmes sobre esses temas. Tem filme de Romeu e Julieta, tem filme A Megera Domada, tem filme Os Sonhos de uma Noite de Verão. Então, se vocês tiverem possibilidade, assistam, que é muito importante, certo? Muito interessante também. Na Espanha, o teatro renascentrista floresceu a partir do século XVI. Tiveram destaques os dramaturgos Miguel de Cavalcanti, certo? E sua tragédia. Então, Miguel de Cavalcanti, ele começou a aflorar também as suas obras. Professora, e quais foram essas características, certo? As principais características do teatro desenvolvido durante o período da Renascença tem vários, certo? Que foi o antropocentrismo, humanismo, certo? O texto improvisado, a linguagem coloquial, caráter popular e crônico e temas diversificados. Então,
Esse teatro tem todas essas características, certo? Tem aí a comédia dell'arte. Aí tem uma grande máscara, certo? Que foi uma máscara teatral da comédia dell'arte, certo? Que ficou conhecida no mundo inteiro. A comédia dell'arte é uma das vertentes do teatro renascentista, que esteve oposto aos ideais clássicos que surgiram-se na arte durante a Europa da Renascença, ou seja, de caráter popular, certo? Esse tipo de teatro surgiu-se na Itália no século XV. Veio contrapor o academístico da Europa, da época do renascentrismo. Por isso, de uma linguagem coloquial. Os autores apresentavam-se os textos de dramaturgia, certo? Em locais públicos, o que fez a comédia dell'arte, certo? Se aproximar em partes do cenário do teatro medieval. Então, professora, já a comédia dell'arte e todos esses autores e todos esses escritores e todos esses pintores, certo? Eles começaram a mostrar todos os seus talentos, certo? Em praças públicas, ao público. Eles faziam um teatro aberto para que o seu público, para que a população dali visse a sua dramaturgia. Professor, e o que é dramaturgia? Todo mundo sabe. Vem da dramatização, certo, pessoal? Entretanto, os temas não possuíam caráter religioso, que possuíam o teatro medieval, mediados no medieval, pela forte influência da igreja. Então, já nesse período, certo? Os teatros, eles não tinham muito a ver com religiosidade, com a própria religião, certo? Era diferente do período medieval. Um exemplo do teatro renascentista é o Lúrio, certo? Ligúrio, desculpa. É o Ligúrio. Como já se diz, penso que foi o céu que nos enviou esse homem, a fim de que se realizar os vossos desejos. Ele faz longa prática em Paris e não vos deve espantar se em Florença não expresse a sua arte, que disto é causa. Em primeiro lugar, ele é sério, é um ser rico, certo? Segundo lugar, deve a qualquer momento resgatar a Paris. Quanto a isto, não tenhas dúvidas. Deves temer apenas quem não queira cuidar do vosso caso. Mas, se aceitar, não é o homem para abandonar-vos enquanto não o leve a bom termo. É justificante, porque vos conheço, certo? Que vos levo a ele. Então, isso aí, pessoal, é uma citação, certo? Do exemplo de um teatro renascentrista. Tem o Ligúrio e também tem a Messernícia, certo? Tem esses dois. No renascentrismo, desculpa, o teatro ele aborda esses dois temas. O Ligúrio é um tema que fala do Deus, não é isso? Ao que está ao seu redor. E já no outro se fala-se em um amigo, certo? Que é de muita importância, certo? Então, um com o outro dá a junção e forma, certo? Os grandes exemplos dos teatros renascentristas.
certo? Então, nessa unidade, nós vimos um pouco da história do teatro renascentrista. Não é isso? O teatro renascentrista, ele surgiu no século XV, não foi isso? Ele não cultuava muito a questão religiosa, não é isso? Ele foi diferente do período medieval, não é isso? Ele possuía, não é, um caráter mais diferente, certo? O teatro renascentrista, ele também tinha aposto um teatro popular, não é isso? Um teatro cômico para mostrar à população vários temas. Ele não ligava-se só à Igreja Católica, ele não ligava só à religiosidade, mas sim ele ligava-se vários temas que estavam ao seu redor. Tem também na nossa apostila os autores e as suas obras, certo? Tem aí... Eu citei na apostila de vocês alguns autores, certo? E aonde surgiu as suas obras? Eu citei a Inglaterra, não foi isso? Citei a Espanha e citei, não foi isso? Vários e vários outros. E também disse para vocês, para poder amenizar e mostrar um desses vídeos que foram gravados, certo? Pessoal, nossa aula, certo? Ela fala sobre também os autores e as obras, como eu acabei de dizer, as suas características, não é isso? E a comédia de Della Arte, certo? Então, nossa aula termina por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido realmente, certo? Se tiver alguma dúvida sobre a aula de hoje, é só me perguntar lá no meu privado do WhatsApp, certo? Vou estar esperando todas as atividades de vocês. Então, beijo, até a próxima aula, um bom São João, certo? Divirta-se, cuidado, certo? E bye bye!